Uma obra com fundação em estaca hélice. Essa obra aqui é a fundação em estacão. Obra de baixo, estaca escavada. E aí você se pergunta, como é que se define o tipo de fundação para cada obra? A gente está em 3 pontos muito próximos um do outro e a gente tem 3 tipos de fundação diferentes. Como é que a gente define cada tipo de fundação? Isso é o tema do vídeo de hoje aqui do nosso canal do YouTube. Prazer, sou Vinícius Lorenzi e aqui nos nossos conteúdos de YouTube, todo domingo eu trago conhecimento para você aplicar nas suas obras, nos seus projetos, para você dominar a engenharia de fundações. Então, bora lá comigo aprender um pouco mais sobre isso. Bom, existem, na verdade, alguns fatores que vão determinar o tipo de fundação que a gente tem numa obra. Muitas vezes, esses fatores estão sim relacionados ao tipo de solo. O tipo de solo é uma variável que ela impacta diretamente na nossa escolha do tipo de fundação. Mas não é a única. A gente entender a localização da obra faz com que a gente possa buscar os equipamentos certos que estão disponíveis naquela região. O que quero dizer com isso? Uma vez eu fui dar uma aula em Rio Branco, no Acre, faz um tempinho já, faz mais de 10 anos isso. E aí, naquela época não tinha como chegar um equipamento de estaca-hélice na região. Hoje em dia lá, o pessoal, se tiver alguém de Rio Branco no Acre, comenta aí. Mas naquela época em Rio Branco não tinha como chegar uma hélice contínua. Eu lembro até hoje, eu estava dando uma aula e o aluno falou assim, Vinícius, nem adianta você ensinar sobre estaca-hélice contínua porque aqui não chega uma hélice. Tempos depois, com a execução da ponte do Rio Madeiro, isso aí foi sanado, esse problema, e hoje executa-se hélice. Mas naquele momento não era possível. Por quê? Porque a logística era inacessível ou então muito onerosa para a execução de fundações naquela etapa. Então entender onde que é a obra faz com que a gente entenda a logística do equipamento, se eu vou ter acesso ou não ao equipamento. Então vamos lá. Eu falei que tipo de solo é uma variável importante, eu falei que o local da obra e a logística de mobilização é importante. O que mais? A arquitetura. Eu tenho que entender se a minha obra é um prédio de 25 andares, se é um prédio de 30 andares, se é uma residência, se é um prédio de 4 pavimentos. Por que a arquitetura ela vai impactar? Porque ela vai gerar maiores ou menores esforços na estrutura. Ou seja, eu vou ter maiores ou menores cargas atuando na minha fundação. Esse caso aqui é um caso onde as fundações estão recebendo cargas de 450 toneladas. Essas estacas são estacas de 1 metro de diâmetro, com 40 metros de profundidade e tem uma capacidade de carga muito elevada. Então, obviamente que se eu tivesse uma carga baixa, de repente, de um prédio de 4, 5 pavimentos, certamente eu não estaria usando um diâmetro e uma seção tão grande, nem um tipo de fundação igual esse. Por quê? Porque eu estaria praticamente dando tiro em formiga com um canhão, né? Então não faz sentido. A gente tem que usar aquilo que tem uma boa relação custo-benefício. Falando em custo-benefício, a gente está sempre buscando isso, buscando ter o menor custo de fundação possível. Isso significa que você quer sempre economizar, Vinícius? Não é isso. A gente busca um custo de fundação que seja compatível com a obra. Veja, muita gente confunde segurança com alto custo. Uma coisa não quer dizer nada, não tem a ver com a outra. A tendência de eu gastar mais significa uma obra mais segura? Nem sempre. Às vezes uma solução que você adotou, que ela é muito mais onerosa, talvez ela não traga a mesma segurança que uma solução bem elaborada, bem executada trouxesse. Então, começa a observar, olha só, falei de solo, né? Se é uma argila, se é uma areia, se é um silt, eu vou ter um tipo de fundação. Eu falei da logística, né? Se a gente está num local de difícil acesso, por exemplo, numa rua de complexidade para você entrar com equipamento, por exemplo, né? Falei do da nossa relação custo-benefício, falei da nossa arquitetura, né? Que quanto maior a edificação, maiores cargas eu vou ter, então o projeto estrutural vai definir em função de uma arquitetura. E ainda a gente está falando da relação custo-benefício, melhor, da relação de custo-segurança da nossa obra. Né? Não é porque é mais caro que vai ter mais segurança, mas a gente tem que sempre buscar uma equalização, né, entre o custo e a segurança para que a gente tenha um atendimento a uma obra de forma adequada.
Bom, o que mais que eu poderia citar? Topografia, né? Se eu tenho um terreno com uma topografia complexa, nem sempre é possível a gente executar um ou outro tipo de fundação. Às vezes eu tenho lá um acesso muito improvável para uma máquina, a gente tem que usar, por exemplo, uma Stack Strauss, né? Que ela é mais simples de mobilização, um tripé e tudo mais. Então, a nossa escolha do tipo de fundação também está atrelado à topografia que a gente vai ter em obra. O que é importante? Importante que você siga a norma, importante que você dimensione corretamente a sua estrutura, importante que você faça uma boa sondagem, importante que você entenda a tua vizinhança, os teus lindeiros, né? Vamos imaginar que eu tivesse aqui do lado de lá uma casinha com uma fundação muito simples. Poxa, se eu fosse bater estaca nessa região, a tendência de eu gerar uma patologia na obra vizinha é muito grande. Então a gente tem que realmente cuidar aonde a gente está fazendo nossa obra para que a gente tenha uma segurança do que está sendo realizado. Bacana? Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui do canal do YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Valeu, grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.